aí, Socorro Sampaio, um luxo. Boa tarde. Olá, Brasil. Boa tarde. Ari de volta. Bom revê-lo. Boa tarde, Brasil. Prazer é meu, minha querida. Vamos lá, Socorro Sampaio, e a sua manchete bem triste, porque criminosa e cruel, Ari. Isso mesmo, crime e crueldade. Guarda costeira grega jogou imigrantes ao mar e provocou a morte de mais de 40 pessoas. Imagens inacreditáveis, Socorro. Amadeu, seriam 43 pessoas que morreram assim. Elas atravessaram o mar Mediterrâneo, ou da Turquia ou da África, tentando chegar à Europa, mas foram jogadas de volta à água pela guarda costeira grega. 43 mortos e 9 pessoas que sobreviveram confirmaram que isso realmente aconteceu. As autoridades gregas jogam os imigrantes de volta à água. Essa denúncia foi feita por um documentário exibido pela inglesa BBC, que investigou 15 episódios, são 15 incidentes entre os anos 2020 e 2023. Os casos, Amadeu, são terríveis, as denúncias. Seriam 5 incidentes em que as pessoas confirmaram que foram jogadas de volta ao mar pelas autoridades gregas. Tem um imigrante da República dos Camarões que diz que estava acompanhado de imigrantes da Costa do Marfim. Eles, quando se aproximavam da costa grega, a gente vê aí imagens em que os soldados realmente empurram, os guardas empurram pessoas de volta ao mar. Então, esse imigrante da República dos Camarões disse que ele, com os imigrantes da Costa do Marfim, foram jogados de volta à água e foram espancados na cabeça. Ele disse que acha que era para que ele afundasse, que eles afundassem com mais rapidez. O imigrante da República dos Camarões sobreviveu, tem um advogado agora que está exigindo que as autoridades gregas abram um caso de duplo homicídio. Há também o depoimento, a denúncia de um imigrante da Somália, que diz que teve as mãos atadas pelas costas e sem colete salva-vida foi jogado de volta à água. E essa denúncia já havia sido feita outras vezes pela Turquia. Em 2021, a Turquia confirmou que resgatou 3 pessoas do Mediterrâneo, 3 pessoas com mãos atadas e sem colete salva-vida. E há também casos de imigrantes que conseguiram chegar à terra firme, conseguiram desembarcar em alguma ilha grega, mas dizem que foram capturados ou pelo exército grego ou por agentes à paisana, foram capturados e foram jogados de volta ao mar, foram colocados em botes sem motor e quase sempre botes com furos, botes já furados. Isso para evitar, Amadeu, que eles tivessem tempo, quando desembarcam, para evitar que os imigrantes tivessem tempo de pedir asilo, como exige a lei. Então, desembarcou, eles já são mandados de volta à água. E isso são as denúncias do documentário da BBC. Lembrando que a Turquia recebe bilhões de euros da União Europeia para impedir que os imigrantes cheguem até a Europa. A Turquia recebe bilhões, esse acordo aí, desde aquela crise, começou daquela crise de 2016, quando a Europa recebeu mais de 1 milhão de imigrantes. Bem, durante essas gravações, um agente da Guarda Costeira da Grécia, meio que em off, meio sem saber que estava sendo gravado, ele chegou a confirmar em grego que isso realmente acontece. Então, o governo da Grécia diz que está investigando esse vídeo, está investigando as denúncias. A Guarda Costeira da Grécia rejeita também essas denúncias. E hoje houve mais naufrágio. Hoje houve 2 naufrágios na costa da Itália, em que morreram até agora 11 pessoas e há dezenas de desaparecidos. Segundo os números da ONU, no ano passado, em 2023, mais de 212 mil pessoas tentaram atravessar o Mediterrâneo ou pela Turquia ou pela África para chegar na Europa. Foram mais de 212 mil que tentaram. Isso representa um aumento de 33%, é um grande aumento em relação ao ano de 2022, e que 3.129 pessoas morreram na travessia no ano passado. O Mediterrâneo, essa rota do Mediterrâneo, continua sendo a mais perigosa para os imigrantes em todo o mundo. Amadeu.
As correntes migratórias existem desde que o mundo é mundo. Agora, o crescimento atual, inclusive, ele é o estupim desse recrudescimento fortíssimo da extrema-direita. Porque o que está faltando? Aí são crianças atiradas de volta ao mar, famílias. O que está faltando? Atirar nas pessoas, professor Vila? Só falta isso, né? Só falta isso, Amadeu. É inacreditável a crueldade, né? E isso se repete. Aí nós estamos no Mediterrâneo Oriental, né? No Mediterrâneo Ocidental, mais para a costa da Itália também, né? Casos como foi até relatado pela Socorro, é uma situação e não tem jeito de solução, porque alguns partem do pressuposto que essa migração, e é verdade, é por causa das péssimas situações econômicas dos diversos países, e guerras civis, guerras religiosas, por aí vai, e que explicam esse deslocamento. Por outro lado, a Europa diz que não pode receber, como na crise de 2016, 1 milhão de imigrantes. E agora nós estamos vivendo também um surto de extrema-direita na Europa, que tem relação também, mas não só, com a chegada dos imigrantes. É uma situação muito difícil, a União Europeia tem dificuldades de tratar essa questão, não é fácil, né? Não pode ter, evidentemente, essas tragédias que nós somos assim, são tragédias humanitárias, é necessário encontrar uma solução. Qual? Sinceramente, eu não sei. Ô Guga, e é por isso também que os americanos, né, estão incensando aí o Trump, que faz esse discurso cada vez mais forte, né? Claro, eles usam os migrantes como escada para ganhar voto de extremista. Esse é o discurso, é anti-imigrante o tempo inteiro na Europa e nos Estados Unidos. E vale lembrar que um ano atrás, em junho do ano passado, completou um ano exatamente agora, aquele naufrágio no sul da Grécia, que tinham ali 700 migrantes, a maioria mulher e criança, tinham mais de 100 crianças entre 700 pessoas que estavam naquela embarcação e que naufragou sem que a guarda costeira da Grécia fizesse nada para socorrer. Foi diante dos olhos deles e nada foi feito. Centenas de crianças, de mulheres, de homens morreram. Foi na mesma época em que aconteceu a implosão daquele submarino que estava fazendo uma visita ao Titanic, aos escombros do Titanic, com 3 milionários. Aconteceu no mesmo período, a mídia ficou em cima, obviamente, da história mais sensacionalista, talvez, que era a do submarino, e pouco ligou para o naufrágio, talvez um dos mais mortais, talvez não, um dos mais mortais dos últimos tempos no Mediterrâneo, ou talvez o mais mortal. Foi aonde? Onde aconteceu? Na Grécia. A Grécia nada faz, a Grécia pelo jeito instiga. O governo grego observa isso acontecer, não pune ninguém e nada é feito com a conivência, só pode ser obviamente do governo. Com a Socorro agora e o caso Rubiales, que já tem data marcada para julgamento. Ele assediou, Ari, tá aí a manchete, uma jogadora, ele era presidente da Federação da Espanha. Assédio e beijo forçado. Ex-presidente da Federação de Futebol da Espanha e outros dirigentes serão julgados em fevereiro. Socorro. É a data marcada, mas o julgamento começa no dia 3 de fevereiro, vai até o dia 19, então, do próximo ano, de 2025. Serão 11 audiências. E quem será julgado? O ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luís Rubiales, por isso que a gente está vendo aí, por esse beijo não consentido ou por esse beijo forçado na jogadora Jenny Hermoso, no ano passado, na Austrália, no final da Copa do Mundo de Futebol, Copa Feminina. Junto com o Rubiales no banco dos réus estarão o ex-técnico da seleção feminina, o Jorge Vilda, o ex-diretor esportivo da equipe, Alberto Luque, e o então responsável pelo marketing da seleção espanhola, Rubén Rivera. Os três teriam pressionado a jogadora Jenny Hermoso a dizer que o beijo foi consentido, teriam pressionado a jogadora para dizer que não, eu permiti, o beijo foi permitido, eu deixei o Rubiales me beijar. O Ministério Público está pedindo
para o Rubiales, 2 anos e meio de prisão por crime de agressão sexual e coação, mais 2 anos de liberdade supervisionada, proibição de comunicação ou reaproximação com Hermós por mais 4 anos e uma indenização de 50 mil euros, que dá mais ou menos aí uns 280, 285 mil reais na cotação de hoje. Os outros réus podem pegar 1 ano e 6 meses de prisão. A gente viu as imagens aí que aconteceram no ano passado, em 20 de agosto, final da Copa. Ele beijou na boca da jogadora e ela falou que não consentiu, foi um beijo não consentido, foi um beijo forçado, e agora ele vai ser julgado junto com os outros 3 dirigentes no próximo ano. O Rubiales, que foi demitido, que renunciou depois de muita pressão nacional e internacional, 1 mês depois ele renunciou, e o técnico da seleção, Amadeu, ele foi demitido e hoje o técnico, ele é técnico da seleção feminina do Marrocos, Amadeu. Apoliana. Amadeu, assim, os homens não sabem e não acho que é difícil até para uma mulher tentar explicar, porque realmente acho que é difícil entrar na cabeça de um homem o quanto é ruim, o quanto é doloroso, o quanto maltrata e o quanto isso cria uma marca, né? Um toque que você não permite, um beijo não autorizado, um olhar, aquele olhar faminto que alguns homens lançam em direção a algumas mulheres. E dentro do esporte, a gente sempre soube que era um ambiente de muito assédio moral, a pressão sobre os atletas, sobre as atletas pelo desempenho, e essa questão do assédio sexual também, a gente vai aos poucos escancarando. A gente sempre ouvia falar. Então, tinha casos específicos. Então, hoje, em que as mulheres têm mais voz, elas têm mais a permissão até mesmo da sociedade para falar, porque antes não tinha, antes a gente não podia sequer falar sobre esse tipo de coisa, era um assunto interditado, porque a gente vive numa sociedade patriarcal. Então, hoje, a mulher se sente mais à vontade para fazer esse tipo de denúncia. O que aconteceu com o técnico foi diante das câmeras para o mundo todo ver, né? Mas há muito ainda por trás das câmeras, dentro dos vestiários, nos centros de treinamento, que precisam chegar à luz. Então, é bom que esse caso esteja de fato chegando ao julgamento, é bom que haja uma condenação, se assim a justiça entender que haja a necessidade de condenação, e eu acho que diante dos fatos não há o que se discutir, até para a gente mostrar que esse tipo de coisa não pode ficar de graça, não pode ser simplesmente esquecido. Socorro Sampaio, obrigado. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Ainda na área do esporte, né, e do futebol, nós temos a manchete do Guga. Vamos lá, Guga. Opa, vamos lá. Mbappé. Vamos lá. Opa, sumiu a manchete aqui para mim. Peraí que eu perdi. Vamos lá, agora. Futebol, política e eleições. Agora voltou. Voltou, então vai lá. Mbappé e mais 200 jogadores convocam eleitores a votar contra extremos às portas do poder na França. Pois é, Amadeu, o pessoal lá tá realmente fazendo o papel não só de ser craque dentro de campo, mas fora também de campo. A gente tem alguma frase para mostrar ou eu posso já comentar? O que a gente tem aí, Nath? Tem a cartela, vamos lá. Ari, tratando desse assunto aí,